Salve, irmãos! Espero que todos estejam bem. Bom, o arcano que saiu para esse período foi a Lua. Esse é o arcano dos sonhos, da cura, da precaução, dos cuidados com o corpo, mas principalmente do crescimento evolucionário. E o conselho que ele dá para esse período é para que você diminua o ritmo da tua vida e preste mais atenção nas necessidades do teu corpo. Por isso, se exercite ao ar livre, se alimente direitinho e durma o suficiente. Seus sonhos vão estar bem ativos nesse período. Novos planos e ideias vão se formar na tua mente agora. Forças curadoras operam nesse período. E sua saúde pode melhorar muito se você permitir períodos de tranquilidade e contemplação, a fim de acalmar a tua mente, porque nesse período seus pensamentos vão exercer um controle poderoso sobre teus processos corpóreos. Então, não seja radical nesse período, nem 8, nem 80. Lembra que o que realmente traz paz é sempre o caminho do meio. E, se possível, evite também assinar documentos agora, porque guerras e revoluções ocorrem sobre as vibrações do número 18. Organização e sono também são as palavras-chave desse arcano. A função da Lua é o sono e é durante o mesmo que todo o refúgio é eliminado e novas ideias e novos materiais são introduzidos no corpo. A consciência continua enquanto as células do cérebro superior descansam. Entenderam? É durante o sono que nossas aspirações e esforços são construídos nas células do corpo. Aquilo que pensamos e fazemos durante o dia continua influenciando o corpo enquanto dormimos. Cada célula é um centro de consciência e toda célula contém espírito. Aqui, ó, o caranguejo saindo da água representa a força inferior da existência. Ele indica a força criativa iniciando o caminho de retorno que leva aqui até as montanhas da realização. E o caminho estreito aqui, ó, mostra que para isso é necessário muita concentração. Também demonstra que o desdobramento espiritual não acontece de uma só vez, mas ele progride gradualmente. O cachorro e o lobo aqui são da mesma espécie, porém um é selvagem e o outro é domesticado, significando a natureza auxiliada pela consciência humana. Mas aqui as torres representam todo o trabalho manual humano. E os 32 raios da lua indicam os 32 caminhos da árvore da vida. Os iodes que caem, que são esses foguinhos aqui, ó, eles representam a descida da força vital de um plano mais elevado para o mundo material. Isso demonstra que podemos sim mudar a estrutura externa das coisas. E que essas mesmas mudanças podem ser alcançadas no corpo interior através da organização e também do refinamento. Numerologicamente falando, a soma do arcano 18 é 9, 1 mais 8, representando o final, que é um ciclo completo de crescimento, como foram as novas gerações de Adão a Noé e de Noé a Abraão, indicando estágios de crescimento e desenvolvimento. Todo o processo de interiorização é bem doloroso, não tem jeito, mas é mais que necessário no nosso processo evolutivo. E aqui a Lua revela que toda a verdade vai vir à tona, e não importa o quão penoso esse processo seja. A Lua tanto pode nos levar para o céu, se soubermos enxergar o que ela revela, quanto para o inferno, se deixarmos que a ilusão nos domine. Por isso, tenha coragem para seguir o que o teu coração e a tua intuição dizem. Só eles sabem o que você realmente deseja. Todo o resto é secundário. Bom, hoje eu não vou contar para vocês um conto. Hoje eu vou contar a história de vida de um iluminado, de um mestre iluminado. Estou falando de Siddhartha Gautama, o Buda, porque o budismo nasceu com ele. E ao contrário do que muita gente pensa, Siddhartha Gautama nasceu na Índia e não no Japão. Ele nasce no 6º século a.C., num reinado chamado Kapilavastu na Índia. Naquela época a Índia era dividida em vários reinados e Kapilavastu era um deles. E tinha como rei Suddhodana, que toma como esposa Mayadevi.
e que engravida algum tempo depois. E vários sinais alertavam para Sudodana que ali nasceria um homem muito especial, um grande rei da terra ou do mais além, um grande líder político, um grande líder espiritual. E como era de costume, quando a hora do parto se aproxima, Mayadevi se dirige à casa dos pais, porque as mulheres indianas voltavam para a casa dos pais para dar à luz. Só que, no meio do caminho, numa localidade do Nepal chamada Lumbini, ela entra em trabalho de parto. E a criança nasce, e vários sinais são dados que ali nascia uma criança muito especial. Conta-se, e é lógico que é um mito, né, de que quando Buda nasceu, ele deu 4 passos, um na direção de cada ponto cardial da Terra. E ele seria aquele que, desde o início dos tempos, estaria preparado para dar uma grande mensagem espiritual para a humanidade. E o pai, sabendo que ele tinha vocação para ser grande, e sendo ele um rei, ele também deseja que o filho fosse um rei terrestre, um grande rei político. E para isso ele evita qualquer tipo de especulação metafísica. Protege o filho das grandes questões que possam gerar alguma reflexão especial no homem, né? Que seria a doença, a velhice e também a morte. E assim ele cerca o filho e impede de sair da cidadela onde ficava o palácio. E lá dentro ele não permitia que entrassem nem velhos, nem doentes, nem que se falasse da morte. Só que acontece que Buda era um predestinado. Ele ansiava por ir além daqueles muros e assim tentar entender o sentido do reino que ele mesmo reinaria um dia. Só que um dia ele consegue escapar com um cocheiro que o leva a andar pela cidade. Só que quando seu pai soube que ele se dirigia para a cidade, ele pede para que varram das ruas qualquer pessoa que fosse muito idosa ou doente e qualquer cortejo fúnebre. Mas os próprios espíritos tramam para que Siddhartha Gautama se torne aquilo que ele nasceu para ser. Então, no meio do caminho, ele cruza com um cortejo fúnebre e ele pergunta ao seu cocheiro, né, o seu mestre cocheiro: o que é isso? O que tem esse homem tão rijo sobre essa esteira? E o mestre diz: esse homem está morto, meu príncipe. Mas o que é a morte? A morte é o abandono do nosso corpo. E isso acontece com todos os seres. Mas todos, meu pai com todo o seu poder, vai ter que passar por isso também? Sim, príncipe. Mesmo teu pai com todo o poder da terra não vai escapar de passar pela morte. E ele prossegue a sua caminhada. E num determinado momento, né, furando o bloqueio que tinha sido preparado pelo seu pai, passa um homem extremamente doente e ele pergunta: e isso? O que esse homem tem? Essa é a velhice, meu príncipe. A velhice? Mas ela atinge a todos? Não tem como evitá-la? Não, meu príncipe. Não há como evitá-la. Mas nem reis como meu pai podem evitá-la? Não, nem seu pai nem nenhum rei da terra. E mais adiante eles cruzam com um homem que estava gravemente adoentado, com o corpo cheio de chagas. E mais uma vez ele ficou horrorizado com tudo aquilo e pergunta: o que é isso agora? Isso é a doença, meu príncipe. Mas também a isso meu pai não pode resistir? Também a isso seu pai não pode resistir. Na verdade, meu príncipe, quase nenhum homem passa pela vida sem padecer de alguma doença em algum momento. E algumas graves como essa. Então eles voltam para a cidadela e retornam para o palácio, mas Siddhartha já não era mais o mesmo rapaz sem preocupação de antes. Naquele dia cresceu nele algo que o angustiava muito. De que valem as riquezas do mundo se nos momentos das maiores dores elas nada podem fazer? Que diferença faz o homem possuir ouro se na hora da doença, da velhice e da morte ouro nenhum pode reduzir sua dor? Se as riquezas do mundo não podem libertar o homem da dor, será que existe algum outro tipo de riqueza que possa? E assim ele, muito jovem ainda, se determina a uma missão grandiosa: libertar a humanidade da dor. Agora pensem, o homem é do tamanho dos seus sonhos.
e assim ele realiza a vontade do Pai. Se casa e tem um filho, ele deixa um herdeiro, e assim que pode, ele atende o chamado dentro dele que não podia mais ser adiado. Então ele se afasta, abandona suas roupas, corta seus cabelos e deixa para trás tudo o que havia conquistado como príncipe. Ele se coloca em profunda meditação e procura os grandes sábios da época, mas não encontra resposta nenhuma neles. O que é a dor? Como se libertar dela? Até que, num determinado momento, depois de longos jejuns e de longa meditação, ele se coloca debaixo de uma árvore, às margens de um lago. E por ali passa um barco, onde um mestre de música ensinava seu discípulo a tocar um instrumento de cordas, né? E ele dizia: não deixe a corda muito tensa, que você pode arrebentá-la assim, mas também não a deixe muito folgada, porque uma corda muito folgada não vibra nenhuma melodia. E quando Siddhartha ouve aquilo, ele entra em profunda meditação e se ilumina. Ele descobre o caminho do meio, nem a excessiva rigidez que ele vivia sem se alimentar, sem ter onde dormir, nem o excessivo luxo que ele vivia em Kapilavastu podiam gerar a sabedoria, mas o justo meio. Então ele vai em cima dessa ideia e elabora suas 4 nobres verdades e o nobre óctuplo caminho, que seria a resposta que ele encontrou para a dor humana. Resumindo o óctuplo caminho, pode-se dizer que todas as coisas que o homem faz devem ser com retidão. Pensamento, palavra, ação, intenção e meio de vida. Tudo com retidão. Ou seja, se eu fiz algo que desagradou ou agradou as pessoas nos seus caprichos e interesses, ou se eu fiz algo que me deu fama ou me deixou no completo anonimato, isso não é mais importante para mim. O mais importante para mim é eu agir com retidão e isso me basta. Como eu não tenho mais desejo do resultado da ação, o que me satisfaz é a ação em si. Por isso eu posso ser a qualquer momento livre das circunstâncias. Meu próprio valor me basta, eu já não preciso mais de recompensas externas. Porque o que provoca a dor é o desejo das coisas que necessariamente vamos perder. Desejo de coisas de um mundo ilusório que necessariamente vão passar. Diz que um dia, quando Siddhartha dava um dos seus sermões aos seus discípulos e para algumas pessoas que o queriam ouvir, esse dia ele simplesmente mostrou uma lótus e não falou nenhuma palavra. E um dos seus discípulos, que era Mahakashyapa, teria se iluminado apenas com aquele gesto. Ele teria entendido o significado desse ato. Na Índia se fala de um tipo de meditação que é dhyana. Dhyana é a completa fusão do observador e do observado, de tal maneira que se eu me concentrar numa flor, eu sinto o mundo como essa flor, e o que ela sente eu sinto, e a percepção do mundo que ela tem eu passo a ter. A fusão é tão profunda que vemos o coração de todas as coisas. Nesse videozinho que eu faço para vocês, minha única preocupação é que não vaze nenhum ruído estranho que possa atrapalhar. Agora, vocês já pararam para pensar o que seria se a gente conseguisse parar os ruídos da nossa mente? Imaginem a quantidade de coisas que a gente podia sentir e captar diretamente, como se nós e as coisas fôssemos uma coisa só. Ainda que não sejamos budistas, o controle da nossa mente é algo fundamental para atingir a sabedoria. Nesse e em qualquer outro mundo, nessa e em qualquer outra tradição. Agora me responde, o que você sentiria agora se sua mente fizesse silêncio? Aquele silêncio tão profundo que permite que tua essência floresça e assim te leve ao encontro de todas as coisas. Gratidão, família. Espero poder ter ajudado em algo. Fiquem com Deus. Se vocês gostaram dos videozinhos, se inscrevam no canal, que toda quinta tem um videozinho novo. Luz nos caminhos, meus amados, e que o vento sopre leve. Gratidão, família.